Você já parou para pensar por que Deus escolheria justamente uma serpente para curar seu povo? De todos os símbolos possíveis, de todas as formas que o Criador do universo poderia usar para trazer cura e redenção, ele escolheu o animal mais associado ao engano, à maldição e à queda da humanidade. Este é um dos enigmas mais profundos e fascinantes das Escrituras, e o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre redenção, fé e o próprio caráter de Deus. Prepare seu coração, porque esta revelação conecta o jardim do Éden, a cruz do Calvário, através de um objeto misterioso que brilhou no deserto há mais de 3.000 anos. Imagine a cena: o povo de Israel vagando pelo deserto árido, suas línguas destilando veneno contra Deus e contra Moisés. A palavra hebraica usada para descrever suas reclamações é kutz, que significa literalmente sentir repugnância ou ter nojo. Eles não estavam apenas insatisfeitos, estavam rejeitando ativamente a provisão divina, chamando o maná de comida miserável. Para aquela época, este era um pecado gravíssimo, porque o maná era chamado de pão dos anjos, o alimento que descia diretamente do céu. Arqueólogos que estudam rotas do Êxodo explicam que aquela região, conhecida hoje como deserto de Negev, no sul de Israel, era e ainda é uma das áreas mais inóspitas do planeta, onde temperaturas podem atingir 50 graus Celsius durante o dia. Naquele contexto, reclamar da única fonte de alimento era mais que ingratidão, era rebelião espiritual. E então acontece algo que parece paradoxal. Deus envia serpentes abrasadoras. A palavra hebraica é serafim, que vem da raiz saraf, significando queimar ou abrasar. Estas não eram serpentes comuns. Estudiosos de fauna bíblica sugerem que poderiam ser víboras cornudas do deserto, cujo veneno causa uma sensação de queimação intensa, como se o sangue estivesse fervendo nas veias. Mas aqui está algo que deixa os especialistas impressionados. A mesma palavra, serafim, é usada em Isaías 6 para descrever os anjos ao redor do trono de Deus. Isso significa que há uma conexão profunda entre estas criaturas e seres celestiais, entre o juízo terreno e a santidade celestial. O veneno não era apenas físico, era um símbolo tangível de como o pecado queima, corrói e destrói por dentro. Agora vamos ao coração do mistério. Por que uma serpente? Para entendermos isso, precisamos voltar ao jardim do Éden. Ali, a serpente foi o instrumento do engano, a voz que sussurrou dúvidas sobre a bondade de Deus. A palavra hebraica nachash significa tanto serpente quanto aquele que pratica adivinhação, ou aquele que sussurra encantamentos. Era o símbolo perfeito da astúcia maligna. Mas aqui está a revelação que muda tudo. Deus estava prestes a inverter completamente o símbolo. A mesma criatura que trouxe morte seria transformada em instrumento de vida. Isto não é apenas poesia, é teologia profunda. Deus estava demonstrando que ele tem poder absoluto para redimir até mesmo os símbolos mais corrompidos pelo mal. Moisés recebe então uma ordem específica: fazer uma serpente de bronze e colocá-la sobre uma haste. E aqui surge outra pergunta fascinante. Por que bronze? Por que não ouro, o metal mais precioso? Por que não prata, símbolo de redenção? Historiadores metalúrgicos explicam que o bronze era a liga metálica dominante naquela época, conhecida como Idade do Bronze, que se estendeu aproximadamente de 3.300 a 1.200 anos antes de Cristo. Mas há muito mais significado aqui. No tabernáculo que os israelitas estavam construindo naquele mesmo período, o bronze aparece consistentemente associado ao juízo e à purificação. O altar de bronze era onde os sacrifícios eram queimados. A bacia de bronze era onde os sacerdotes se purificavam antes de entrar no lugar santo.
Antropólogos culturais revelam que, para aquela sociedade, o bronze representava resistência ao fogo, força forjada através do calor extremo. O bronze é criado fundindo cobre e estanho em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius, um processo que, na época, era visto quase como alquimia divina. Então temos este objeto extraordinário, uma serpente de bronze levantada em uma haste no meio do acampamento. A palavra hebraica para haste é nes, que também significa estandarte ou sinal. Em batalhas antigas do Oriente Próximo, os estandartes eram levantados como pontos de reunião, como símbolos de onde estava a autoridade e a proteção. Arqueólogos descobriram relevos assírios e egípcios, mostrando exércitos marchando sob seus estandartes levantados. O que Deus estava fazendo era estabelecer um novo tipo de estandarte, não de guerra, mas de cura. E a ordem era simples e profunda: olhe e viva. Mas por que olhar? De todas as ações possíveis, porque a cura viria através de um simples ato de direcionar o olhar. Não era tocar, não era sacrificar, não era fazer uma peregrinação ou cumprir um ritual elaborado. Era simplesmente olhar. Psicólogos da percepção explicam que o olhar é o primeiro ato de intenção consciente. Quando você direciona seu olhar, você está fazendo uma escolha sobre onde colocar sua atenção, sua fé, sua esperança. No hebraico, a palavra usada é nabat, que não significa apenas ver passivamente, mas contemplar atentamente, fixar os olhos com propósito. Era um ato de fé ativa. A pessoa precisava primeiro reconhecer que estava morrendo, depois reconhecer que não tinha solução em si mesma e, finalmente, fazer a escolha deliberada de olhar para cima, para o símbolo de seu próprio juízo transformado em meio de salvação. E aqui vem algo que deixa teólogos e estudiosos maravilhados. Alguns israelitas morreram mesmo tendo a cura disponível. Isso significa que havia pessoas que, mesmo vendo outros sendo curados, se recusaram a olhar. Por quê? Orgulho, incredulidade, raiva. A narrativa não explica completamente, mas nos dá um vislumbre perturbador da natureza humana. Preferimos morrer em nossa teimosia do que aceitar salvação nos termos de Deus. Para aquela época, isso era incompreensível, porque a vida era o bem mais precioso, muito mais do que honra ou orgulho pessoal. Especialistas em literatura do Antigo Oriente Próximo explicam que esta narrativa é única. Não há paralelos em textos egípcios, mesopotâmicos ou cananeus, de um Deus oferecendo cura tão democrática e acessível. Nas culturas vizinhas, curas divinas exigiam sacrifícios caros, rituais complexos realizados por sacerdotes especializados, peregrinações a templos distantes. Mas aqui, apenas olhe, rico ou pobre, jovem ou velho, líder ou servo, todos tinham igual acesso à cura. O único requisito era a fé suficiente para erguer os olhos. Mas a história não termina ali. Séculos depois, este mesmo objeto se tornou uma pedra de tropeço. O livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, nos conta que o rei Ezequias, um dos reis mais justos de Judá, que reinou aproximadamente 700 anos antes de Cristo, teve que destruir a serpente de bronze porque o povo estava queimando incenso para ela. Eles tinham dado um nome ao objeto, Neustã, que em hebraico significa literalmente pedaço de bronze ou coisa de bronze. Era um nome depreciativo que Ezequias usou para desmistificar o ídolo. O que era para ser um símbolo de fé se tornou um objeto de adoração. O povo confundiu o instrumento com a fonte. Historiadores explicam que este é um padrão humano universal. Transformamos memoriais em ídolos. Convertemos testemunhos em talismãs, mudamos símbolos em amuletos mágicos. Agora preste atenção, porque aqui está a revelação que atravessa o tempo e conecta tudo. Aproximadamente 1400 anos depois do episódio no deserto, um rabino chamado Nicodemos, mestre em Israel, veio conversar com Jesus durante a noite.
E Cristo lhe disse algo extraordinário, registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus estava fazendo uma conexão direta e intencional entre aquele objeto de bronze e sua própria crucificação. Pense na profundidade desta comparação. A serpente de bronze representava o pecado julgado. Cristo na cruz se tornou pecado por nós, como Paulo explica na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Teólogos chamam isso de a grande troca. Cristo tomou nossa natureza caída para que pudéssemos receber sua natureza divina. Assim como os israelitas olhavam para o símbolo de sua mordida mortal, transformado em meio de cura, nós olhamos para Cristo crucificado, o símbolo máximo de maldição, transformado em fonte de bênção. A palavra grega usada por Paulo é amartia, que significa errar o alvo. Cristo se tornou o erro personificado para que nós pudéssemos acertar o alvo eternamente. Linguistas do grego koiné, a língua do Novo Testamento, explicam que a palavra levantado, usada por Jesus, tem duplo significado. Ipsotenai significa tanto ser levantado fisicamente, quanto ser exaltado em glória. Esta é a beleza do idioma grego. Uma única palavra captura o paradoxo da cruz. Cristo foi levantado no madeiro em humilhação, mas este mesmo ato foi sua maior exaltação. A cruz é simultaneamente o lugar de maior vergonha e maior glória na história humana. Geólogos e arqueólogos que estudam a topografia de Jerusalém explicam que o Gólgota, o lugar da crucificação, ficava em uma elevação visível de várias partes da cidade. Em hebraico, Gulgalta significa caveira ou lugar da caveira. Hoje acredita-se que corresponde à área próxima ao atual Santo Sepulcro ou ao Calvário de Gordon, locais distantes cerca de 400 metros um do outro. O ponto é que Cristo foi literalmente levantado em um lugar alto, visível, assim como a serpente de bronze foi levantada no meio do acampamento onde todos podiam ver. E assim como aqueles israelitas precisavam fazer a escolha consciente de olhar para cima, nós precisamos fazer a escolha consciente de olhar para Cristo. Não é suficiente saber sobre a cruz. Não é suficiente estar perto da cruz. É necessário olhar, contemplar, fixar os olhos com fé. A palavra usada no Novo Testamento é pisteuo, que significa mais que mera crença intelectual. Significa confiar plenamente, entregar-se completamente, apoiar todo o peso de sua vida sobre aquilo em que você crê. Antropólogos culturais que estudam sociedades antigas explicam que, para aquela época, olhar para cima tinha significado espiritual profundo. A maioria das religiões pagãs envolvia olhar para baixo, para ídolos terrestres, para símbolos materiais, para rituais que focavam na terra. Mas o Deus de Israel estava constantemente chamando seu povo para olhar para cima, para o céu, para as estrelas que Abraão contou, para a glória que Moisés viu no monte, para a nuvem que guiava no deserto. Olhar para cima era um ato de reconhecimento de que a solução não está em nós ou em nossos recursos, mas em Deus. Há também uma dimensão psicológica fascinante aqui. Especialistas em neurociência da fé explicam que o ato de olhar para cima, fisicamente erguer os olhos, tem efeito mensurável em nosso estado mental e emocional. Muda nossa postura, abre o peito, facilita a respiração profunda, ativa regiões do cérebro associadas à esperança e à transcendência. Deus, em sua sabedoria, escolheu um método de cura que envolvia não apenas fé espiritual, mas também postura física. A cura vinha para o corpo todo. Espírito, alma e corpo precisavam participar daquele ato de olhar.
Mas voltemos ao veneno. O que exatamente aquelas serpentes faziam? Herpetologistas, especialistas em répteis, que estudam fauna do Oriente Médio, identificam várias espécies venenosas naquela região. A víbora de tapete, a víbora cornuda do deserto, a cobra egípcia. Seus venenos são hemotóxicos, ou seja, destroem células sanguíneas e tecidos. A vítima experimenta dor extrema, inchaço massivo, hemorragia interna, febre alta. A sensação é descrita como fogo correndo pelas veias, daí o termo serpentes abrasadoras. A morte, quando vinha, era lenta e agonizante, podendo levar dias. E aqui está o simbolismo profundo. O pecado age exatamente assim. Não mata instantaneamente, envenena aos poucos, queima por dentro, destrói sistemicamente, causa dor progressiva. E tal como o veneno de serpente, o pecado deixa marcas visíveis. As pessoas mordidas ficavam inchadas, deformadas, irreconhecíveis. O pecado também desfigura a imagem de Deus em nós. Nos torna versões distorcidas daquilo que fomos criados para ser. Médicos da antiguidade não tinham cura para mordidas de serpentes venenosas. Papiros egípcios da época descrevem tentativas desesperadas: cortar a ferida, sugar o veneno, aplicar cataplasmas de ervas, recitar encantamentos mágicos. Nada funcionava. A pessoa estava condenada. Esta é a condição humana sob o pecado. Terminalmente envenenada, sem cura natural, fadada à morte. E tal como aqueles israelitas no deserto, muitos de nós tentamos de tudo: filosofias, religiões, autoajuda, reformas morais. Mas apenas olhar para Cristo traz cura verdadeira e instantânea. A narrativa diz que aqueles que olhavam eram curados imediatamente. Não havia período de recuperação. Não havia convalescença gradual. O veneno era neutralizado instantaneamente. O inchaço desaparecia. A dor cessava. Isto aponta para a natureza da salvação em Cristo. É instantânea e completa. No momento em que exercemos fé genuína, somos justificados, declarados justos, transferidos do reino das trevas para o reino da luz. A palavra grega é sozo, que significa salvar, curar, restaurar, tornar inteiro. É salvação holística que toca cada aspecto de nosso ser. Curiosamente, o símbolo da serpente em uma haste se tornou emblema universal da medicina. O caduceu médico mostra uma ou duas serpentes enroladas em um bastão. Historiadores da medicina explicam que isso vem do cajado de Asclépio, deus grego da cura, que viveu cerca de 1200 anos antes de Cristo, aproximadamente contemporâneo ao Êxodo. Há debate sobre se os gregos foram influenciados pela narrativa hebraica ou se é coincidência arquetípica. De qualquer forma, é fascinante que até hoje, em farmácias e hospitais do mundo inteiro, vejamos serpentes como símbolos de cura. A imagem que deveria representar morte representa vida, o veneno transformado em antídoto. Mas há um aviso sério nesta história. Nem todos olharam, nem todos foram curados. Alguns morreram a metros de distância da cura. Por quê? O texto não explica, mas podemos inferir. Orgulho que dizia: isto é ridículo demais. Racionalismo que dizia: como pode uma serpente de metal curar mordida de serpente real? Amargura que dizia: porque Deus permitiu as serpentes em primeiro lugar? Distração que nunca encontrou tempo para olhar, ou simplesmente incredulidade que achava impossível demais para ser verdade. Quantas pessoas hoje estão fazendo exatamente a mesma coisa? A salvação está disponível. Cristo foi levantado. O convite é universal. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas muitos morrem espiritualmente a poucos metros da fonte da vida porque se recusam a simplesmente olhar com fé. Teólogos chamam isso de a tragédia da proximidade sem apropriação. Você pode estar perto da verdade, sem abraçá-la, próximo da salvação, sem recebê-la, ao lado da cura, sem ser curado. Pensemos também no bronze como metal.
Diferente do ouro, que representa divindade, ou da prata, que representa redenção, o bronze representa julgamento e resistência. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, Cristo glorificado é descrito com pés semelhantes ao bronze polido, refinado no fogo. Bronze aguenta temperaturas altíssimas, é forjado através do calor extremo. Cristo suportou o fogo do julgamento divino contra o pecado. Ele passou pelo forno ardente da ira de Deus para que nós não precisássemos. O bronze da serpente apontava profeticamente para aquele que resistiria ao calor infinito da justiça divina. Engenheiros metalúrgicos explicam que o bronze, sendo uma liga, é mais forte que seus componentes individuais. Cobre sozinho é maleável demais. Estanho sozinho é frágil demais. Mas juntos, na proporção correta, aproximadamente 90% de cobre e 10% de estanho, criam um metal superior. Há uma analogia espiritual aqui. Cristo é 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas unidas em uma pessoa criaram o Redentor perfeito. Apenas Deus poderia pagar uma dívida infinita. Apenas homem poderia representar a humanidade. Cristo, sendo ambos, é o bronze espiritual que resiste a tudo. Voltemos ao Jardim do Éden por um momento. Ali a serpente prometeu: sereis como Deus. A mentira fundamental era que poderíamos nos salvar, nos elevar, nos deificar através de nossos próprios esforços. E olhe o resultado: morte, expulsão, maldição, separação. A serpente trouxe a queda. Mas no deserto, Deus inverte o símbolo. Agora a serpente levantada traz salvação. E note que os israelitas não se tornaram como Deus ao olhar para a serpente. Eles simplesmente foram curados e restaurados à condição de criaturas dependentes de Deus. A redenção não nos torna deuses, ela nos restaura como filhos. Há uma dimensão comunitária também. A serpente foi levantada no centro do acampamento. Todos podiam ver. Ricos e pobres, homens e mulheres, líderes e servos, levitas e leigos. A salvação era democraticamente acessível. Não havia classe sacerdotal intermediando. Não havia taxa a pagar. Não havia mérito a ganhar. Apenas olhe e viva. Isto prefigura o Evangelho. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra grega paz significa literalmente todo, cada um, qualquer um, sem exceção. A oferta é universal. A exigência é simples. A resposta deve ser individual. Estudiosos notam que a serpente precisava ser levantada alta o suficiente para ser vista de qualquer ponto do acampamento. Estimativas baseadas no tamanho provável do acampamento israelita sugerem que a haste precisaria ter entre 3 a 5 metros de altura. Imaginem Moisés ou os levitas construindo aquela estrutura, polindo aquele bronze até brilhar sob o sol escaldante do deserto. Cada golpe de martelo, cada movimento de polimento era um ato de obediência e fé. Eles não entendiam completamente por quê, mas obedeciam. Quantas vezes Deus nos chama para construir ou fazer algo que não compreendemos totalmente, confiando que Ele revelará o significado no tempo certo. E aqui está algo que comove profundamente. Deus não simplesmente removeu as serpentes, Ele as deixou ali. As pessoas continuavam sendo mordidas enquanto a serpente de bronze estava levantada. A diferença era que agora havia solução disponível. O perigo não foi eliminado, mas a provisão para vencer o perigo foi dada. Isto reflete nossa realidade atual. Vivemos em um mundo caído. O pecado ainda nos cerca. Tentações ainda nos mordem. Mas Cristo foi levantado. A qualquer momento, em qualquer circunstância, podemos olhar para Ele e encontrar cura, perdão, restauração, força. O fato de ser especificamente uma serpente também tem dimensões proféticas profundas. No jardim, Deus prometeu à serpente: a semente da mulher esmagará a tua cabeça. Cristo é esta semente.
Na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, derrotou Satanás, desarmou principados e potestades. A palavra grega em Colossenses capítulo 2, versículo 15 é apekdiomai, que significa literalmente despir publicamente, expor a vergonha. Cristo tornou pública a derrota de Satanás. A serpente de bronze apontava para o dia em que a serpente espiritual seria eternamente derrotada. Há também a questão do número. Quantos foram curados? O texto não diz, mas implica que foram muitos. Cada pessoa curada se tornava um testemunho vivo do poder de Deus. Imagine o acampamento enchendo-se de louvores à medida que as curas aconteciam. Eu olhei e fui curado. O veneno saiu. A dor cessou. Cada testemunho aumentava a fé dos outros. Este é o poder do testemunho cristão autêntico. Quando pessoas veem transformação genuína, quando ouvem histórias reais de redenção, sua própria fé é fortalecida. Agora, deixe-me compartilhar algo que talvez seja a revelação mais profunda de todas. A cura através da serpente de bronze não era mágica. Não era o bronze em si que curava. Não era a forma da serpente que tinha poder. Era a obediência, a fé, a disposição de fazer exatamente o que Deus ordenou. Rabi e estudiosos judeus antigos, registrados no Talmude, debatiam exatamente este ponto. Acaso a serpente mata ou a serpente dá vida? Não. Mas quando Israel olhava para cima e sujeitava seu coração ao Pai Celestial, eram curados. Esta é a essência da fé salvadora. Não é um ritual mágico, não é uma fórmula automática, é um relacionamento, uma confiança, uma rendição ao Pai Celeste. Quando olhamos para Cristo crucificado, não estamos ativando alguma força mística. Estamos expressando dependência total, reconhecendo que apenas Ele pode nos salvar, entregando todo o peso de nossa alma eterna aos seus cuidados. E então, chegamos à aplicação pessoal, ao momento onde a história antiga encontra sua vida hoje. Você está envenenado? Talvez não por serpentes literais, mas pelo veneno do ressentimento, da amargura, do vício, da culpa, da vergonha, do medo. Talvez você tenha sido mordido por traições, abusos, perdas, fracassos. O veneno está se espalhando. Você sente a queimação. Vê a deformação, sabe que está morrendo por dentro. A boa notícia é que Cristo foi levantado. Ele está visível, acessível, disponível, agora mesmo. Não importa quanto tempo você esteja envenenado, não importa quão inchado esteja o ferimento, não importa quanta dor você sinta, a cura está a um olhar de distância, um movimento de fé, uma escolha de confiar. Mas você precisa olhar. Ninguém pode olhar por você. Sua mãe não pode. Seu pastor não pode. Seus amigos não podem. É uma decisão individual e intransferível. Você precisa erguer seus próprios olhos, direcionar seu próprio coração, escolher sua própria fé. E quando você olhar verdadeiramente com fé genuína, experimentará o que milhões através dos séculos experimentaram: cura instantânea, perdão completo, vida nova, começo fresco. Então aqui está minha pergunta final para você. Para onde você está olhando? Para suas feridas, para seu passado, para suas falhas, para suas circunstâncias? Ou você está olhando para Cristo crucificado e ressurrecto, o único que pode transformar veneno em cura, morte em vida, maldição em bênção? Que a revelação desta verdade milenar toque seu coração hoje. Que o mesmo Deus que usou uma serpente de bronze para curar Israel, use a cruz de Cristo para curar você. Que seus olhos se ergam, que sua fé se ative, que sua alma encontre descanso e que você se torne um testemunho vivo de que o Deus que salva através de símbolos impossíveis continua salvando através de graça inexplicável. Olhe e viva. Esta é a mensagem eterna. Ontem no deserto, hoje na sua vida, amanhã na eternidade. Olhe para Cristo e viva abundantemente, eternamente, completamente. Esta é a sabedoria que atravessa milênios.
Esta é a paz que excede todo o entendimento. Esta é a cura que está a um olhar de distância. Que você faça hoje a escolha que determina a eternidade. Olhar com fé para aquele que foi levantado para que você pudesse viver.